Você já deve ter ouvido falar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir oficialmente a escravidão, lá em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. E hoje nós conhecemos alguns grandes nomes desse importantíssimo processo, como Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e inclusive a própria Princesa Isabel. Mas em meio a acadêmicos, intelectuais e monarcas, estão escondidas incríveis histórias de heróis populares que mudaram o rumo da história brasileira sem serem reconhecidos como deveriam. Hoje, você vai conhecer a história do Dragão do Mar, um humilde jangadeiro cearense que virou herói no processo de abolição. Quer saber mais? Vem entender essa história. Francisco José do Nascimento nasceu no pequeno município de Aracati, no nordeste do Ceará, em 1839. Filho de pescadores sem muitos recursos, Francisco começou a trabalhar logo cedo, após a morte precoce do pai. Fazendo o papel de mensageiro em navios que iam do Maranhão ao Ceará, o menino de Aracati não imaginava que um dia ganharia o nome de Dragão do Mar e seria importantíssimo na libertação de escravos no Ceará. Francisco Nascimento então ocupou seus anos de vida trabalhando nos portos, cais e barcos que atracavam no Nordeste brasileiro. Foi somente a partir de 1879 que seu nome ganhou notoriedade, quando o movimento abolicionista cearense ganhou força na imprensa abolicionista nacional. Dentre os vários membros da elite abolicionista elogiados nos jornais, havia um trabalhador do mar de origem humilde e cor parda chamado Chico da Matilde, nome que Francisco Nascimento adotou no seu ofício de jangadeiro. Francisco, ou melhor, Chico, foi um dos chefes das 4 grandes greves de jangadeiros que ocorreram em 1881. As 3 primeiras greves foram articuladas principalmente pelo seu companheiro de luta chamado José Luiz Napoleão, um escravo liberto que havia comprado sua própria liberdade e a de suas 4 irmãs. Napoleão fundou o Clube dos Libertos, organização fundamental para a luta abolicionista da época. As greves dos jangadeiros tinham uma orientação: recusar transportar os escravos para os navios negreiros que rumariam para as cidades do Sudeste, como Rio de Janeiro e São Paulo. Mas os líderes Napoleão e Chico da Matilde não se limitaram somente às greves. O historiador Licínio Nunes de Miranda, que fez um estudo de caso sobre o Dragão do Mar na Universidade da Flórida, afirma que nos anos seguintes, Dragão do Mar e Napoleão também ajudaram na fuga de escravizados, juntaram dinheiro para comprar a liberdade de muitos e esconderam pessoas dentro da própria casa para protegê-los. Como resultado das sucessivas lutas dos abolicionistas cearenses, o estado do Ceará declarou a abolição da escravidão em seu território no ano de 1884. 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea. A insurreição dos jangadeiros e a consequente abolição no Ceará percorreu o Brasil inteiro e inspirou movimentos de revolta por quase todos os estados. O Amazonas, por exemplo, seguiu os passos do Ceará e aboliu oficialmente a escravidão um ano depois. A repercussão na época foi tanta que famosos abolicionistas como José do Patrocínio elogiaram a revolta dos jangadeiros. Aliás, foi ele quem deu o apelido de Dragão do Mar para Chico da Matilde. A revista Ilustrada colocou o Dragão do Mar na capa de uma de suas edições de 1884, com a seguinte legenda: a testa dos jangadeiros cearenses, Nascimento impede o tráfico dos escravos da província do Ceará vendidos para o sul. E então, o nome de Dragão do Mar eternizou-se na história brasileira. O jangadeiro veio a falecer em 1914 e seu túmulo permaneceu mais de 100 anos com a localização desconhecida, até o mesmo historiador Licínio Nunes de Miranda descobrir em 2020. Isso explica o fato de falarem muito pouco de Dragão do Mar nos livros de história ou até em artigos acadêmicos quando tratam de abolição. Para se ter noção, foi somente em 2017 que o nome de Dragão do Mar foi inserido no livro dos Heróis da Pátria. Sua história ficou à margem de outras narrativas que ganharam protagonismo na época da abolição. Licínio Miranda, o historiador que em 2020 reviveu sua memória, ressalta a importância de se contar histórias como essa. Ele diz: a história dele mostra que o abolicionismo não era formado apenas por intelectuais, advogados, jornalistas, mas também por pessoas comuns, como trabalhadores do porto, disse o historiador. Que a história do nosso herói popular Dragão do Mar seja cada vez mais difundida e se torne protagonista da narrativa principal da abolição no Brasil. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, contribuam com um like e a inscrição quem tiver gostado. Como sempre, eu deixo todas as fontes aqui na descrição do vídeo, então vejam lá.
Não esqueçam de comentar aqui embaixo sugestões, opiniões ou o que você quiser. É isso, minha gente. Até a próxima e muito obrigado.